Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Já faz bastante tempo que a gente começou a fazer essas atividades, né? À distância. Eu sei que não é o ideal, que a gente está muito acostumado com aulas presenciais. E não só a questão mesmo do ensinar, do passar para vocês, mas tem toda a questão social, de convivência. Eu sei que vocês estão com saudade dos amigos e tudo mais, daquele ambiente escolar. Para muitos é um ambiente bacana, mesmo que para outros nem tanto, mas de certa forma todo mundo ali consegue sociabilizar um pouco naquele espaço, né? Então não deixa de ser um espaço de convivência que vocês têm e que agora a gente está sem. Então eu resolvi estar fazendo algumas gravações para poder estar tendo um contato mais direto com vocês, né? Porque só ali no computador, no texto, além da gente perder essa conversa, de não conseguir ver, apesar de eu não ver o rosto de vocês, pelo menos vocês têm o contato de ver o meu rosto, escutar minha voz, e isso vai ajudar bastante. Assim, na hora de explicar um conteúdo, nem tanto, porque a gente consegue até contornar pegando outras videoaulas, mas é essencial, eu percebi que é essencial no momento onde a gente precisa tá trazendo para vocês as respostas das questões, né? Principalmente o pessoal de exatas, que tem que resolver uma conta, e é complicado de explicar o que está sendo feito, é trabalhoso você escrever um texto de forma que fique claro, e mesmo assim pode ser que a pessoa não entenda nada que você está escrevendo. Então, eu vou estar tentando trazer as respostas das atividades que eu já passei para vocês nessa forma de vídeo, tá certo? A atividade de vocês eu separei em dois momentos. Tem algumas questões que é mais leitura e interpretação, que fala sobre conjuntos numéricos. E aí essas questões eu fiz direto gravando a tela do computador enquanto converso com vocês sobre a questão. E as outras questões que precisam de conta, essas sim eu vou estar trazendo para o quadro, tá certo? Então a gente vai fazer primeiro as questões que não precisam de contas, então vai ser só a tela do computador com minha voz no fundo explicando a questão. E depois vai ser as questões no quadro, tá certo? Então vamos lá, é isso. Aqui a gente vai fazer então as questões que não envolvem cálculos, tá certo? Eu vou estar só mostrando a tela do computador enquanto falo com vocês, que são essas que envolvem conjuntos numéricos e suas propriedades, características e tudo mais, tá bem? As que eu vou ver conta, eu vou fazer daqui a pouco, depois que terminar essas que não envolvem, tá certo? Então vamos lá. Essa primeira e a segunda questão envolvem conjuntos numéricos, tá bem? Vocês lembram o que é conjunto numérico, como é que funciona? Conjunto numérico, deixei separado aqui, né? Ele tem aqui, eu separei uma definiçãozinha que eu achei na internet, junto com essa imagem, que é o conjunto, é a união de elementos que possuem atributos semelhantes. Então, o conjunto numérico vai ser a união de números que possuem uma mesma característica, tá? Nesse caso aqui, você tem o conjunto dos números naturais, tá certo? Que é essa bolinha aqui, azul bebê, azul mais claro, que são todos os números de zero, tá faltando zero aqui, né? Zero é importante, vai ser bem importante na nossa questão zero. Então você tem o 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Depois vem o conjunto dos números racionais. Aqui é o conjunto dos números naturais, certo? Aqui, ficou ali embaixo, não tem problema. Aqui é o conjunto dos números inteiros. Aqui é o conjunto dos números racionais. Dessa vez eu vou puxar para cá antes, tá bom? Racionais, tá certo? E aqui é o conjunto dos números irracionais.
e esse que é o verdinho, e esse conjunto amarelo aqui é o conjunto dos números reais. Tá certo? Então vamos lá. O conjunto dos números naturais vai do zero em diante, pegando só números inteiros, tá? Então seriam todos inteiros positivos mais o zero. Conjunto dos números inteiros. Já pega essa bolinha, né, rosa aqui. Ela está incluindo todos os números inteiros, inteiros positivos, tá? E o zero. Além desses que estão aqui, no conjunto dos números inteiros também inclui os negativos. Nos racionais, você vai, além disso tudo que já tinha, você vai, porque esse círculo azul está pegando tanto esse azul bebê quanto esse rosa. Então, dentro do círculo azul tem todos os inteiros positivos, tem o zero, tem todos os inteiros negativos, e aqui também vai estar representando todos os números que podem virar frações, tá? Todas as frações e números decimais que viram frações. Você tem um conjuntinho pequenininho aqui, que é o números irracionais, que é um conjunto independente, não tem nada a ver. Ou o cara está dentro do círculo azul, ou ele está dentro do círculo verde. E aí você tem os números reais, que vão ser todos os números. Esse cara aqui deveria estar aqui. Esse aqui é um número irracional. Na verdade, não tem nenhum número aqui nesse espaço amarelo. O espaço amarelo, na verdade, é a junção tanto do tudo que está aqui dentro do verde com tudo que está aqui dentro do azul. Tá? Não existe nenhum número que só esteja no espaço amarelo. Os números reais são todos que estão aqui, sozinhos no conjunto verde, junto com todos os que estão aqui nesse conjunto azul. Tá vendo? Então, assim, a gente achou vários pequenos erros nessa imagem aqui que eu peguei na internet. Foi uma das primeiras que eu peguei na internet. Tá? Foi aqui nesse site, por exemplo. Tá certo? Então, a gente encontrou vários pequenos erros nessa imagem. Apesar de que na descrição ó, ele usa o zero no conjunto de números naturais, né? Ele tá direitinho, a descrição até que tá certa. Mas essa imagem aqui não está na sua melhor forma. Voltando então, isso aqui são os conjuntos numéricos, beleza? Agora vamos para a questão. A gente tem aqui as questões, certo? Questão número 1. A respeito dos conjuntos numéricos, de suas definições e das relações de inclusão existentes, entre eles assinale a alternativa verdadeira. Relação de inclusão é porque quando um está dentro do outro, quer dizer que ele está incluído, tá? Então, o conjunto natural, ele é um conjunto que está incluído dentro do conjunto dos números inteiros. Então, números naturais está contido dos números inteiros. Números inteiros está dentro dos racionais. Então, números inteiros está contido dentro dos racionais. Os irracionais são independentes. Ele não está dentro de ninguém daqui desse círculo dos naturais inteiros racionais. Ele só está dentro dos números reais. Porque os números reais é a junção de todos os números que a gente conhece até o momento, tá? Então, vamos lá. O conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros positivos? Só que não é só isso, né? Tá faltando o zero. Além do zero, além dos números inteiros positivos, também tem o zero. Então aqui não é válida essa resposta porque falta o zero. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros positivos e negativos? Os números inteiros têm todos os inteiros positivos e negativos, mas ela não está totalmente correta porque também não incluiu o zero aqui no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais? Racionais está dentro dos reais. Então, os reais que contêm os racionais, não o contrário. Ele diz que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais. Não, é o contrário. O conjunto dos números reais que contém os números racionais. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais? Sim, o conjunto dos números inteiros, dentro dele tem o conjunto dos números naturais. Então, seria aqui a resposta certa, seria a nossa letra D. Tá certo? Disjunto quer dizer separado. O conjunto dos números reais é disjunto do conjunto dos números racionais? Não. Os racionais estão dentro dos reais. Os racionais estão dentro dos reais. Então não é disjunto. Disjunto é completamente separado. Por exemplo, o irracional é completamente separado dos números racionais. Então, os irracionais e os racionais são disjuntos. Questão número 2. A respeito dos elementos que pertencem a cada conjunto numérico, assinale a alternativa correta entre as afirmações a seguir.
O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números naturais e pelo zero? Conjunto dos números inteiros, além dos naturais. Quando ele fala, na verdade, números naturais, ele já está incluindo o zero, né? Está incluindo todos os positivos e o zero. Então, não, porque os inteiros também tem que incluir os negativos. O conjunto dos números reais contém a interseção entre o conjunto dos números racionais e irracionais? O conjunto dos números reais tem o conjunto dos números racionais e irracionais, mas não existe nenhuma interseção entre esses dois conjuntos. Os conjuntos dos números racionais e irracionais são conjuntos disjuntos, tá? Então, apesar do conjunto dos números reais possuir realmente tudo o que contém no conjunto de números racionais e irracionais, ele não contém a interseção, porque essa interseção nem existe, tá certo? O conjunto dos números racionais contém, entre outros, todas as dízimas periódicas? Sim, no conjunto dos números racionais contém todos os números que podem virar fração. E quando a gente fala números que podem virar fração, você, entre outros, como números inteiros positivos e números inteiros negativos, você também tem os números decimais e dentro dos decimais você tem as dízimas periódicas. Todas as dízimas periódicas estão no conjunto dos números racionais. Então a resposta certa aqui seria letra C. Conjuntos de números irracionais contém, entre outros, todas as raízes? Aqui é quase, ele chegou perto, bateu na trave. O que acontece que não funciona é porque tem raízes que são exatas, e as raízes exatas não faz parte dos números irracionais, são números inteiros, e números inteiros vai estar lá no conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, tá? Ou o número é racional, ele é racional. Então, quando você fala raízes, não vai ter todas, porque você vai ter raiz não exata, que é irracional, e você vai ter raízes que são exatas, que vai dar um número inteiro, seja positivo ou negativo, que vai estar lá no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é formado pela união entre todos os números reais e racionais? Não, o conjunto de números reais que é formado pela união dos racionais e irracionais. Tá? Então, só reforçando aqui, nossa resposta é a letra C. Tá certo? Questão número 3. Tá, questão número 3. É só para falar que esse conjunto é igual a esse. Para os conjuntos serem iguais, eles têm que ter exatamente os mesmos elementos, né? A relação entre os elementos tem que ser idêntica. Então, tá vendo que o 1 está aqui como terceiro elemento e o 1 está aqui como terceiro elemento? Então, o segundo elemento, que é o y, tem que estar aqui também. Então, o 7 que corresponde ao y. Se eu quero que esse cara da direita seja exatamente igual ao cara da esquerda, no lugar do y tem que ter um 7, no lugar do x eu tenho que ter um 0. Então, x igual a 0 e y igual a 7. Só que como aqui na letra A não tem resposta, não tem essa resposta, a gente vai ter, e não tem essa resposta aqui, o x não é igual a y, né? A gente vai ficar entre B e D. Só que, se o x for 0 e o y for 7, 0 mais 7 dá 7? Dá. Então seria a letra B. Aqui, se você botar 7 no lugar desse y, vai dar 2 vezes 7, 14. E não daria a resposta que está escrita aqui. Tá certo? Então, como essa questão aqui é muito simples, né, é fácil de você achar que x tem que corresponder ao 0 e o y tem que corresponder ao 7, ele tentou dar uma dificultada na forma de mostrar as respostas possíveis. Tá bem? Então, vamos começar a questão 4. Num colégio você tem 100 alunos, desses 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Ele quer saber quantos que não gostam de nenhum dos dois sabores. A primeira coisa que eles devem ter estranhado, né, provavelmente foi, como é que você tem um total de 100 alunos e desse total de 100 alunos, você tem 80 gostando de chocolate, 70 de creme e 60 dos dois sabores. Se você somar, vai dar muito mais que 100 alunos.
Mas é que, justamente por ter 60 que gostam dos dois sabores, quando eu falo que 80 gostam de chocolate, ele está contando tanto os 80 que gostam só de chocolate, como aqui dentro desses 80 também vai ter gente que gosta dos dois sabores. Então vamos lá, quando você tiver esse tipo de questão, o que a gente vai fazer? Você vai construir dois círculos de conjuntos, tá? Em um você vai escrever chocolate, no outro você vai escrever creme. Ah, uma bosta. Vou começar de novo. Bom, a primeira coisa que vocês devem ter estranhado quando eu li o enunciado, ou quando vocês leram o enunciado é: ué, mas como assim? Só tem 100 alunos, como é que você tem 80 que gostam de chocolate, 70 de creme e 60 dos dois? Tá dando muito mais gente, né? Mas é porque os 80 que gostam de chocolate, você está contando nesse grupo aqui de 80 pessoas, tantas pessoas que gostam de chocolate e creme, quanto as pessoas que só gostam de chocolate. É como se eu chegasse e perguntasse: quantos aqui gostam de sorvete de chocolate? Aí um montão de gente levantou a mão. Aí anotou lá, 80 pessoas levantaram a mão. Quantas pessoas aqui gostam de sorvete de creme? Eu, por exemplo, levantei tanto para chocolate quanto para creme. Então, eu estou fazendo parte dessa contagem desses 80, assim como eu estou fazendo parte dessa contagem desses 70. Então, na verdade, são só 100 pessoas, mas algumas pessoas estão levantando a mão 2 vezes, estão votando 2 vezes. Por isso que essa soma não vai dar 100, porque essa soma não é o número de pessoas, é o número de votos, quantas pessoas votaram na sua preferência. E justamente esses 60 que levantaram a mão para os dois sabores, que são o número de votos que estão sendo contados a mais, que são exatamente as pessoas que levantaram a mão tanto para o chocolate quanto para o creme, tá certo? Então, visualmente, o que isso significa? Que eu tenho um conjunto onde as pessoas preferem sorvete de chocolate e tem um conjunto onde as pessoas preferem sorvete de creme, tá bem? E aí, dentro desse conjunto, dentro desse círculo de chocolate, tem que ter quantas pessoas? 80, mas 80 é nesse grupo todo. Sendo que a gente vai começar sempre pelo meio. Esse meio aqui esse conjunto aqui no meio, que é o que a gente chama de interseção, são exatamente as pessoas que gostam tanto de chocolate quanto de creme. Quantas pessoas gostam tanto de chocolate quanto de creme? 60. 60 preferem os dois sabores. Então aqui nesse meio tem 60 pessoas. Quantas pessoas disseram que gostam de chocolate? 80. Mas esse 80 gostam de chocolate. É o total desse conjunto aqui. Como eu já contei 60 pessoas que gostam de chocolate e creme, está faltando 20 pessoas aqui. Essas 20 eu não contei ainda, porque aqui eu contei as 60 que gostam de chocolate e creme. Faltou contar, para chegar nos 80, faltou contar essas 20 que gostam somente, exclusivamente de sorvete de chocolate. Mesma coisa para o outro lado. Dos 70 alunos que votaram dizendo que gostam de creme, 60 eu já contei aqui, quando eu perguntei quem gosta de chocolate e creme. Só está faltando quantos? Só está faltando 10 para os 70. Então, esses 10 aqui são pessoas que gostam exclusivamente, que gostam somente de sorvete de creme. Se você fizer essa soma, aqui vai estar o total de pessoas que votaram. 20 pessoas votaram que gostam somente de chocolate, 10 pessoas votaram que gostam somente de creme e 60 pessoas votaram dizendo que gostam exatamente de chocolate e creme, totalizando 90 votos, 90 pessoas. Se está faltando 10 para os 100, é porque esses 10 que estão faltando são os que não gostam de nenhum sabor, tá bem? Nenhum dos dois
que não tem nenhuma preferência por nenhum dos dois sabores. Tá certo? Então, se você somar quantos que só gostam de chocolate, é 20. Mas se você contar quantos gostam de chocolate e creme, vai dar os 80. Porque 80 pessoas gostam de chocolate. Onde desses 80 que gostam de chocolate, 20 só gostam de chocolate e 60 gostam tanto de chocolate quanto creme. Por outro lado, se eu olhar só quem gosta de creme, eu tenho quantas pessoas? 10. Mas se eu olhar quem gosta de creme e chocolate, eu tenho 60. Então, no total, eu tenho quantas pessoas que gostam de creme? 70. Onde desses 70, 10 gostam somente de sorvete de creme e as outras 60 gostam de sorvete de creme? Gosta, só que elas gostam também de sorvete de chocolate. Se você juntar, vai dar os 70, tá bem? Se juntar todos eles, dá 90, com os 10 que não votou em nenhum, 100, que é o total, tá bem? Seria letra B, essa resposta, tá bem? Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa questão 5 é muito parecida com a questão 4, muito. Você vai fazer exatamente o mesmo processo, tá certo? Como é que funciona? Você tem que 10 pessoas acertaram as duas questões, 25 acertaram somente a primeira e 20 acertaram somente a segunda. Quando eu pergunto quem acertou a primeira questão, 25 pessoas levantaram a mão. Quando eu pergunto quem acertou a segunda questão, 20 pessoas levantaram a mão. Só que teve gente que acertou as duas, então vai ter gente que levantou a mão aqui e aqui. Quem é que são essas pessoas? São as 10 que levantaram a mão, que acertaram as duas. Essas 10 que acertaram as duas são pessoas que vão estar levantando a mão duas vezes, tá bem? Então essas 10 pessoas vão estar sendo contadas aqui e aqui de novo. Então, mesmo esquema. Você vai desenhar um conjunto para quem acertou a primeira questão. Quantas pessoas acertaram a primeira questão? 25. Então, dentro dessa bolinha tem que ter quantas pessoas? 25. Só que você vai ter que desenhar uma outra bolinha para as pessoas que acertaram a segunda questão. Quantas pessoas acertaram a segunda questão? 20. Então, dentro da bola vermelha, dentro do conjunto vermelho, tem que ter quantos? 20. Mas dentro do vermelho inteiro. Então, vai ter uma quantidade que vai estar nesse espaço e vai ter uma outra quantidade que vai estar nesse espaço. Tá bem? Esse aqui no meio é a interseção. É a galera que acertou as duas. Tá certo? Então, vamos lá. Quantas pessoas acertaram as duas? 10. 10 pessoas. Então, 10 já acertaram as duas. Gabaritar na prova que só tinha duas questões. E aí, vamos lá. Quantas acertaram a primeira? 25. Só que dessas 25, 10 acertaram a primeira, mas também acertaram a segunda. Então, como tem que dar 25, eu já tenho 10 que já acertaram a primeira e a segunda. Quantas acertaram somente a primeira questão? 15. Dentro do círculo azul tem que ter 25. Então, 15 com 10, 25. Mesma coisa para o outro lado. A segunda questão, tem que ter quantas pessoas acertaram a segunda questão? 20. Só que dessas 20, 10 acertaram tanto a segunda quanto a primeira. Então, está faltando 10 pessoas que acertaram a segunda, que ainda não foram contabilizadas, que somente acertaram a segunda questão. Tá certo? E, somando tudo isso, você vai ter 15 mais 10 mais 10, que dá 35. Então, 35 pessoas acertaram alguma questão da prova. 15 só a primeira, 10 as duas e 10 só a segunda. Como eu tenho um total de 40 alunos, e eu tenho que 35 pessoas acertaram alguma questão, está faltando quantas? Está faltando 5. Então, 5 alunos que não estão aqui são os 5 que não acertaram nenhuma. Tá bem? É isso. Seria a letra D. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 6 é uma questão extensa, né? Então, ele vem falando informações sobre o que os brasileiros leem, aí aqui ele dá uma informação sobre o hábito de leitura do brasileiro. E quando você fizer questões, você tem que conseguir perceber logo que, assim, você vai fazer uma prova do Enem, por exemplo, com 60 questões,
Se você ficar perdendo tempo lendo isso aqui, que é legal, é uma parada interessante para você ler, quando você está fazendo a prova em casa, a questão num outro momento. Mas durante a prova, você não vai querer se desgastar e perder tempo da prova lendo informações que não são pertinentes para a questão. Então, é bom a gente praticar para você conseguir identificar quando é uma informação pertinente e quando não é, para você poder tentar pular essas informações que não são relevantes para resolver a questão. Não que a informação seja ruim, a informação é sempre bom, mas se não é necessária para a questão, pula. Né? Então aqui ele está só falando sobre o hábito de leitura do brasileiro. E aí sim vem a questão, onde ele fala que se supôs que houve uma pesquisa com 600 pessoas, dessas 600 pessoas, 100 leem somente revista, 300 leem livros e 150 leem jornal. E aí ele vai dando outras informações de leitura que essas pessoas responderam. Né? Você vai começando a ter as interseções desses conjuntos. Tá certo? Dessas 660 pessoas, 80 leem livros e revistas, 50 leem jornais e revistas, 60 leem livros e jornais. Então a gente vai para o quadro e vai tentar estruturar isso naquela forma de conjuntos, criando qual é o nome? Diagramas. Então a gente vai tentar estruturar isso aqui na forma de conjuntos, criando diagramas para poder estar entendendo melhor essas informações, tá bem? Bom, a questão número 6 é uma questão bem grande, né? O enunciado era enorme. Essa questão foi da UDESC de 2009. Bom, essa questão 6 é uma questão bem extensa, é característica de prova de concurso, é da UDESC essa questão, mas questões do Enem geralmente tem um texto bem grande e a gente tem que tentar extrair o máximo de informação que a gente conseguir sem ficar perdendo muito tempo. Então eu simplifiquei aqui os dados da questão no quadro. Bom, ele faz uma suposta pesquisa com 600 pessoas, tá? Onde dessas 600 você tem essas quantidades aqui como respostas. Dessa pesquisa foram retiradas essas informações. Dado essas informações, ele quer saber, dentre essas 3 afirmações que ele deu, quais são verdadeiras e quais são falsas, tá? Então isso aqui é a resposta. A gente vai analisar depois que a gente tiver todas as informações possíveis daqui. Então, semelhante às outras 2 questões, você vai desenhar um conjunto para cada uma das categorias que estão sendo analisadas, né, dentro da pesquisa, que estão sendo informadas. No caso, você tem 600 pessoas e estão pesquisando o gosto, a preferência delas. Então você tem 100 pessoas que falaram que gostam de revista, 300 de livro e 150 de jornal. Mas é a mesma história. Não quer dizer que 100 gostam de revista, que essas 100 estão aqui. Essas 100 estão dentro do conjunto vermelho todo. Você não sabe quantas que estão aqui, quantas que estão aqui, quantas que estão aqui, quantas que estão aqui. O ideal é sempre você partir do centro, que é a única informação que você tem mais certeza, que é garantida, que você não vai estar contando as coisas mais de uma vez. Então, bem aqui no miolo, você tem a interseção dos 3 conjuntos. E ele fala que 40 pessoas gostam das 3 mídias. Então aqui eu posso garantir que tem 40 pessoas aqui dentro. Tá certo? Agora vamos procurar as interseções, né? É revista, livro e jornal, eu abreviei aqui as iniciais. Ele fala que 80 pessoas falaram que gostam tanto de ler livro quanto ler revista. Livro e revista são esses 2 conjuntos. É esse conjunto vermelho e esse conjunto azul. Então, esses 2 conjuntos, eles se encontram aqui, tá certo? Então, nesse pedaço aqui onde eles estão se encontrando, você tem que botar 80 pessoas dentro desse pedaço aqui, tá bem? Se já tem 40 aqui, quantas que vão ter que ficar aqui? Você tem que ter 80, né? Tem que ter 80 nesse pedaço aqui. Já tem 40, faltam 40. Então, aqui já foi. 50 pessoas falaram que gostam de jornal e revista. Jornal e revista. Jornal
está aqui embaixo, é o rosa. Revista é o vermelho. O pedaço que se encontra tanto o jornal quanto a revista é esse aqui. Se tem que caber 50 aqui dentro, e tem esses dois espaços e aqui já tem 40, está faltando 10 para cá. Para poder dar os 50 que tem que estar dentro desse espaço, que é comum tanto a jornal e revista. E esses 60 aqui, livro e jornal. Livro e jornal é esse pedaço aqui. Livro é o azul, jornal é o rosa. O espaço que está dentro do azul e rosa é esse espaço aqui. Você já tem 40, tem que caber 60 aqui dentro de jornal e livro. Então aqui está faltando 20. Então dos 80 que leem livro e revista, aqui. Dos 80 que leem livro e revista, 40 lê realmente só livro e revista, mas os outros 40 leem tanto livro, quanto revista, quanto jornal. Desses 50 que leem jornal e revista, 10 leem realmente somente revista e jornal. Mas 40 leem não só revista e jornal, como também lê livro, que a gente já falou antes. Mesma coisa para cá. Aqui é livro e jornal, esse espaço. Dos 60 que leem livro e jornal, realmente somente 20 desses 60 leem somente livro e jornal. Mas 40 leem livro e jornal, mas também leem revista. Tá bem? Agora a gente vai para os 3 individuais. Revista, tem que caber quantas pessoas? 100. Então, dentro do conjunto vermelho, que é o conjunto de revista, tem que caber 100. Você já tem 40 aqui, com 40 aqui, 80. Com mais 10, 90. Se tem que ter 100 e você já tem 90, está faltando 10 para cá. Dentro do conjunto azul, que é o de livro, tem que caber quantas pessoas? Tem que caber 300 aqui dentro. Então você tem 40 mais 40, 80. 80 mais 20, 100. Para caber os 300, está faltando 200. Então, para caber 300 aqui, você já tem 100, falta 200 para esse espaço. E para caber dentro de jornal, 150. Dentro do jornal tem que caber 150 dentro desse conjunto rosa. 40 mais 20, 60, mais 10, 70. 70 para 150, está faltando 80. Tá certo? Então, nesse espaço aqui de fora tem que ter 80. Pronto. Agora a gente só tem que ter todas as informações estão aqui. Tá? Dentro do círculo vermelho tem os 100, se você fizer essa conta. Dentro do círculo azul tem os 300. Dentro do círculo vermelho tem os 150. Tá bem? Então vamos lá. Agora a gente tem que olhar cada uma das informações que ele fez, verificar com o nosso gráfico ali, com o nosso diagrama, se essa informação que ele deu é verídica ou não. Tá certo? Então, a segunda parte é analisar cada uma dessas afirmações. Tá bem? Então, apenas 40 leem pelo menos um dos 3 meios de comunicação. Muito mais do que isso, né? Qualquer uma dessas pessoas aqui leem pelo menos um dos 3 meios de comunicação. Não importa se lê 1, se lê 2, se lê 3. Lê pelo menos um, todo mundo que está aqui tem muito mais que 40. Essa com certeza é falsa. 40 pessoas leem somente revistas e livros. Então, 40 que somente lê revista e livro e não vai incluir os jornais. Então, esse E tem que forçar, ele força a gente a pegar quem lê exatamente revista e livro, tá? Tem que ler revista e livro. Quem é que lê revista e livro? Seriam essas aqui. Essas 80 leem revista e livro. Mas, ela não pode... Aqui é que eu não tinha colocado, mas na questão está escrito e não lê jornal. É importante. Achei que não ia caber, não quis colocar, mas na verdade ele quer que lê revista e livro e não lê jornal. Então, esses 80 leem revista e livro. Só que esses 40 aqui está dentro do rosa. O rosa lê jornal. Então, quantas que leem revista e livro e não leem jornal? 40 leem revista e livro, 40 leem revista e livro e jornal. Essas 40 não servem, então eu vou ficar só com essas 40 aqui. Então, de fato, são 40 pessoas que leem revista, livro e jornal. Esses 200 só leem livro, não serve, porque tem que ler livro e revista. Esses 10 só leem revista, não serve, porque tem que ler revista e livro. Então, esses 80 leem revista e livro.
Mas como ele não quer que leia jornal, desses 80, esses 40 ficam de fora, porque eles estão dentro do grupo que lê jornal também. Então 40 leem exatamente só revista e livro, mas não lê jornal. Beleza? Segunda verdadeira. Apenas 440 leem revista ou livro. Quando ele põe o ou, ele quer todas as pessoas que leem revista e todas as pessoas que leem livro. Ele só não quer as galeras que somente leem jornal. Então, isso aqui não serve. O que serve? Tudo que está dentro do conjunto vermelho, que é os que leem revistas, e tudo que está dentro do conjunto azul, que são os que leem livros. Só cuidado que você não vai contar esses caras 2 vezes, tá? Então, vai ser 10, mais 10, mais 40, mais 40, mais 20, mais 200. Só quem ficou de fora são esses 80 que só leem jornal. Todo mundo que lê revista serve, todo mundo que lê livro serve. O ou, ele faz você juntar tudo que tem em um, tudo que tem no outro. O e, ele pega a interseção, só o que funciona para os dois ao mesmo tempo. Então aqui eu vou ter 50 com 50, 100, 300, 320. Apenas 440 leem revista ou livro? Falso. 50 mais 50, 100. 100 mais 200, 300. 300 mais 20, 320. Então, vamos olhar qual é a resposta que diz que apenas a segunda afirmação é verdadeira. Letra A, somente 1 e 3. Letra B, somente 1 e 2. Letra D, aqui, ó. Letra D, somente a segunda é verdadeira. Tá? Então, para a questão 6, fica sendo a letra D, que afirma que somente a segunda é verdadeira. Questão 7, ele coloca essa expressão aqui e dá os valores numéricos do A e do B para a gente calcular, né? Dá os valores do A e B para a gente calcular o valor numérico dessa expressão. Então, no lugar do B eu coloco 9, raiz cúbica de 9, menos no lugar do A eu coloco 6. 6 elevado a 3. Tudo bem? Bom, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 9 sobre raiz cúbica. Raiz cúbica de 9 menos 36. 9 menos 36, eu tenho R$9 e tenho uma dívida de 36 para pagar. Vai dar para pagar tudo? Não. Vai ficar raiz cúbica de menos 25. Tá certo? Bom, na verdade, ele nem quer que a gente calcule o valor de fato. Ele quer que a gente ache uma resposta de múltipla escolha, né? E ele deu algumas informações. Ele fala, é um número ímpar? É um número que pertence ao conjunto dos números irracionais? Não é um número real? Ou é um número inteiro cujo módulo é maior do que 2? Bom, a gente tem que analisar a primeira coisa. Se for um número ímpar ou for um número inteiro cujo módulo é maior que 2, qualquer uma dessas duas precisa que seja, né, um número inteiro. Tá? Para ser um número ímpar, também tem que ser um número inteiro. Para ser um número inteiro, tem que ter uma raiz exata. Essa raiz é exata? Não. Se não é exata, com certeza essa aqui não é e essa aqui não é. Tá bem? Agora, ele não é um número real ou é um número que pertence ao conjunto dos números irracionais? Lembrando, números irracionais são todos que têm raízes não exatas. Números que não são reais, números reais são todos os números que a gente conhece. Então, números que não são reais são números que, por enquanto, a gente não sabe resolver a conta ainda. E a gente não sabe resolver a conta quando? Quando você tem uma raiz com índice par negativa. Se você tiver uma raiz com índice par negativa, você não consegue resolver, né? Por exemplo, eu sei que raiz de 9 é 3. Certo? E raiz de menos 9? O que é a gente pesquisar a raiz de um número? O que é pesquisar a raiz de 9? É procurar que número. Por que a gente fala que é 3? Porque 3 vezes 3, né? Melhor, raiz quadrada, o índice é 2. Vou escrever aqui para ressaltar que é par. Tá? É pesquisar quem que elevado
Quem que elevado a 2 dá 9. Quem que elevado a 2 dá 9. Quem que elevado a 2 dá 9. 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que dá 9. Se eu tentar o menos 3 elevado a 2, não vai dar menos 9, porque menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 também é 9 positivo, porque é menos com menos. Na multiplicação, sinais iguais dá mais. Então, na verdade, raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Porque o número, a pergunta não é quem que é elevado a 2 que dá 9? O 3 elevado a 2 dá 9. Então, 3 é uma resposta para a raiz de 9. Só que o menos 3 elevado a 2 dá 9. Se a pergunta é quem que é elevado a 2 que dá 9 e menos 3 elevado a 2 dá 9, menos 3 também serve como resposta. Então, quando você tem um índice par, quando você tem uma multiplicação de sinais iguais, esse resultado fica positivo, o valor negativo elevado a um expoente par vai também ser a resposta da raiz de índice par. Tá certo? Quando ele é positivo. E o negativo fica sem. Então, esse cara aqui não tem resposta. Então, quando você tem uma raiz, não tem por enquanto, um dia vocês vão ver que a gente consegue resolver essa aqui. Mas é o outro conjunto numérico. Então, pra gente, quando você tem uma raiz com índice par de um número negativo, você não consegue encontrar uma resposta. Essa resposta, a princípio, não existe. Mas o que a gente diz? Lembra quando você fazia fórmula de Bhaskara? Lá ia resolver e chegava no delta. Se o delta desse negativo, sei lá, menos 25, o que você fazia? Você continuava a questão? Você falava, não possui raiz real. O que significa não possui raiz real? Porque dentro do conjunto dos números reais não existe raiz de número negativo. E o delta negativo, depois lá na fórmula, né, x é igual a menos o b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse delta vem para dentro de uma raiz. Então, se o delta é negativo, não possui raiz. Só que não possui raiz real. Então, dentro dos números reais, se você tiver uma raiz de índice par com número negativo, ela não vai ter resposta nesse conjunto. Tá certo? Então, isso aqui tem resposta? Vai ter, porque isso só acontece quando o índice é par. Esse cara aqui é o quê? Ímpar. Então, eu não faço a mínima ideia de qual vai ser a raiz cúbica de menos 25, porque não é uma raiz exata, vai ser um número o quê? Irracional. Mas eu sei que tem. Vai ter resposta, mas vai ser um número irracional. Então, um número que pertence ao conjunto dos números irracionais. Tá? Aqui tá certo. Beleza? Vai ter resposta porque é ímpar. Tá? Vamos lá, questão número 8. Né? Ele pergunta qual das proposições abaixo é verdadeira. Né? Qual delas é verdadeira? Letra A. Todo número inteiro é racional? Todo número inteiro é racional. Tá? Aqui a gente pode ver, lembra aquele quadrinho? Todo número inteiro aqui está dentro dos números racionais. Tá? Agora, a segunda metade da questão, né, da letra A, pergunta se todo número real é um número inteiro. Se todo número real é um número inteiro. Não. Você vai ter números reais que pode estar fora do rosa. Números reais é o mais externo. Você pode ter números reais dentro do círculo azul, você pode ter números reais dentro do círculo verde. Mas continua sendo real, porque o real são todos. Tá? Então, letra A é falsa. B. A interseção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais tem um elemento. Não. Números racionais é o conjunto azul. Números irracionais é o conjunto verde. Interseção onde se tocam. Eles se tocam? Não, eles não se tocam. Não tem interseção. Ou o cara é racional ou o cara é irracional. Não pode ter nenhum elemento que esteja coabitando os dois conjuntos. Então não tem interseção. Se não tem interseção, a letra B é falsa. O número 1,83333 pontinho, pontinho, pontinho indica continuidade. Quer dizer que vai seguir assim para sempre.
é um número racional? Quando você tem um número decimal infinito, mas você visivelmente tem uma repetição aqui, que é esse 3333, ele é sim racional. Tá? Números racionais são números que podem virar fração. E a gente respondeu há pouco tempo uma questão sobre dízimas periódicas serem racionais. E sim, dízimas periódicas podem virar fração, dízimas periódicas são racionais. Você só vai ter um número que não pode virar fração, que são os irracionais são os que não podem virar fração, quando for um número decimal, ou seja, que tenha vírgula, alguma coisa, né? For um número decimal infinito, tem que ter os pontinho, 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 indicando continuidade, mas você não tem repetição. Aqui você tem. Se você for um decimal infinito e sem repetição, aí você tem um número irracional. Tá? E a divisão de dois números inteiros é sempre número inteiro. Mais falso que isso, impossível. Né? Você pega qualquer dois números inteiros, você acha que vai dar certa divisão? Não, nem sempre. A divisão nunca, às vezes, não dá inteira. É muito mais fácil você fazer uma divisão de dois números e dar vírgula alguma coisa ou sobrar resto, do que, de fato, a divisão ser um número inteiro. Tá certo? Então, a resposta certa da questão 8 é a letra C. Vamos lá, a questão 9, ela daria muito trabalho para escrever no quadro, porque teria que desenhar esse gráfico. E aqui fica um pouquinho mais fácil de mostrar o que está acontecendo. Eu vou até baixar esse gráfico aqui para poder ficar melhor o que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Tá certo. Você tem essa questão do Enem, questões do Enem geralmente são bem elaboradas, tá bem? E você tem um resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos. E foi representado por esse gráfico 1. E esse gráfico 1 está perfeito. Ao ser divulgado em um resultado em jornal, quando um jornal pegou esse gráfico, essas informações que estão aqui, e foi divulgar, o gráfico 1 foi cortado. Ele foi cortado durante a diagramação. Diagramação é quando você vai editar para poder caber as coisas lá no espaço que vai ser publicado. Como mostra o gráfico 2. Então esse gráfico 2 ele foi cortado. Se você observar bem, deixa eu pegar uma cor vermelho forte aqui. Esse gráfico é exatamente o cara que está na esquerda, só que ele foi cortado aqui, nesse espaço aqui. Tá vendo? Se você tirar essa parte de baixo aqui do gráfico, foi o corte que foi feito quando esse gráfico aqui foi representado no jornal. No jornal ele foi representado dessa forma, com esse corte. O que isso influencia? Nos números não mudou em nada. Teoricamente o gráfico está com uma informação correta numericamente. Que é o que ele diz. Apesar de os valores estarem corretos, apesar dos valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2, impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Por que vocês acham que para o candidato B ficou menos interessante esse resultado desse segundo gráfico do que desse, se o número está certo? O número está perfeitamente correto. A questão é que aqui a coluna cinza, né, tirando esse negócio aqui, a coluna cinza você vai reparar que ela está quase na metade, ela é quase metade do que a outra coluna. Então, olhando para esse gráfico aqui, que é o gráfico original, parece que o candidato B, olhando só, não perdeu de tanta diferença, que foram quase metade dos eleitores, né? Porque metade de 70 seria 35. Se o gráfico estivesse aqui, seria metade, certo? Só que não foi. Mas quando você olha para o segundo gráfico, como ele cortou daqui para baixo, ele fez um corte desse pedaço aqui, ele tirou essa parte do gráfico, o gráfico ficou muito menor. E aí, comendo esse pedaço de baixo, parece que o candidato B, que é o cinza, ele perdeu de muita diferença para o candidato marrom, se você não prestar atenção nos números, tá certo? Então, às vezes, estatística, ela pode
ter alguns detalhezinhos que, se você não estiver atento, você acaba caindo nessas armadilhas, né? Por exemplo, esse gráfico aqui numericamente está correto, mas se você não prestar atenção no número, só olhar para a imagem, parece que o candidato B perdeu com uma diferença de ponto muito maior do que foi de fato. Tá bem? É isso que as pessoas que viram o gráfico 2 estavam reclamando, que favorecia o candidato A. Era muito pior para o candidato B essa imagem do que essa. Apesar de ter perdido, a diferença era menor. E aí ele pergunta a diferença entre as razões de altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Tá? Então, vou fazer aqui mesmo, tá? Eu não vou para o quadro. Dá para a gente fazer aqui. E o que ele está pedindo é a diferença. O que é a diferença? A diferença é diminuir. Diminuir. Diferença é diminuir, tá certo? Deixa eu aumentar essa letra. Não, muito grande. Pronto. Então a gente precisa diminuir. O que a gente vai diminuir? As razões. O que são razões? Razão é divisão. Então a gente vai vir aqui, na verdade a gente vai diminuir as divisões. Vamos trocar essas palavras esquisitas por palavras que a gente conhece. Então, diferença é diminuir. E razão é divisão. Então a gente vai diminuir as divisões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Então a gente vai ter que dividir a coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 e depois fazer essa conta de menos, tá certo? Então a gente vai vir aqui, coluna B tem 30 e a gente vai dividir por 70. Se a gente fizer essa simplificação, corta os zeros, isso aqui vai dar igual a 3 sobre 7, beleza? 3 sobre 7. Aqui, se eu fizer Então vamos lá, a gente vai diminuir as divisões da altura da coluna B pela coluna A. Ele não está pedindo para diminuir a quantidade de eleitores, porque a quantidade de eleitores está certa, não muda. Aqui vai ser 70-30, aqui vai ser 70-30, não faz diferença. Ele quer a altura, e a altura que faz diferença. Essa coluna aqui tem uma altura de quanto? 3. Então, no gráfico cinza tem uma altura de 3, que é a altura da coluna B pela A, tá? Então, é 3 para uma altura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui a divisão deu 3 sétimos. Agora aqui, nesse segundo gráfico, a altura do cinza é 1 e a altura do marrom é 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? E aí a gente vai fazer essa conta de menos, tá bom? Quanto é que vai dar essa conta de menos? Vai ficar 3. Aí eu vou para o quadro. Então vamos lá, só para finalizar a questão 9. O primeiro gráfico deu 3 sobre 7, a altura, menos a altura, a divisão das alturas do segundo gráfico, que deu 1 sobre 5. Para poder fazer soma e subtração de fração, a gente não consegue fazer de maneira nenhuma, enquanto esse gráfico aqui, que é o cara que está embaixo, que é o denominador, for diferente. A gente precisa fazer com que eles fiquem iguais primeiro. Então, 7 e 5, né, o MMC não tem nenhum elemento em comum, vai ser o 7 vezes 5 mesmo. Então, se eu multiplico embaixo e multiplico em cima, a fração que eu vou encontrar como resultado vai ser uma fração equivalente. Eu não estou mudando a fração, estou encontrando uma fração de números diferentes, porém a fração representa exatamente o mesmo valor. Né? E aqui eu vou fazer vezes 7. Por quê? Né? Porque na tabuada do 5, eu
Eu posso multiplicar o 5 por qualquer número que eu quiser, desde que eu multiplique em cima pelo mesmo. Eu posso multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Só que a gente vai se importar com o cara que está embaixo, porque embaixo tem que ficar igual, tá? Então o de cima tanto faz o resultado que vai dar, mas embaixo tem que dar um resultado igual. E você for na tabuada do 7, 14, 21, 28, 35. Você vai ver que o primeiro número que coincide na tabuada do 5 e na tabuada do 7 é o 35. E o 5 para chegar a 35 tem que ser vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o 7 para chegar a 35 é vezes 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, como o objetivo é deixar o cara embaixo igual, você vai procurar na tabuada do 7 e do 5, no caso, que são os números que estão embaixo, que são os denominadores, você vai procurar por alguém que você multiplique tanto esse cara quanto esse, e depois de fazer essa multiplicação, você consiga encontrar resultados iguais, porque o objetivo é deixar o número de baixo igual. Então, a gente vai transformar essas duas frações agora, né? Você vai pegar a fração 3 sobre 7, vai fazer a conta. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35. Menos essa fração que vai virar uma nova, que era 1 sobre 5, vai virar 1 vezes 7, 7. 5 vezes 7, 35. Faz essa continha. 15 menos 7 vai dar 8 sobre 35. 8 sobre 35 não tem nem como simplificar. 8 só divide por 2. E 35 não divide por 2. Né? 2, 4, 8, mas é múltiplo de 2. E 35 não tem nenhum múltiplo de 2. Então, essa é a resposta. 8 sobre 35. Tá certo? Enem 2004, última questão da nossa primeira lista, né, de exercícios, que é a atividade 3. Vamos lá. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam a página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum, C1 e C3, 6. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que para a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão igual a. Tá bem, olha só, vamos traduzir o que está escrito aqui. A pessoa está produzindo 3 catálogos, o catálogo C1, o catálogo 2 e o catálogo 3, tá bem? Só que esses catálogos têm páginas incomuns, então na hora de enviar para a gráfica, para fazer, ou ele mesmo produzir, ele vai precisar, teoricamente, ele precisaria de quantas páginas? 50 originais para fazer o catálogo 1, 45 originais para fazer o catálogo 2 e 40 originais para fazer o catálogo 3. Só que esses catálogos têm muitas páginas incomuns. Só o C1 e o C2 têm 10 páginas incomuns, então ele não precisa de 10... essas 10 páginas comuns ele não precisa fazer 2 vezes, não precisa ter 10 páginas originais para colocar para a impressão do catálogo 1 e depois essas 10 páginas aqui contar de novo nesses 45. Ele só vai fazer essas 10 uma única vez. O catálogo 1 e o 3 tem 6 páginas comuns. Vai ser aquele problema igual os outros que a gente fez de círculozinho, né? De conjunto. Tá? Vamos para o quadro, eu vou escrever essas informações no quadro e a gente vai tentar resolver. Então vamos lá, questão 10. Organizei assim bem por alto as informações. Aqui são as informações do catálogo 1, 2 e 3, né, da quantidade de páginas. Aqui são a quantidade de páginas que tem em comum entre C1 e C2, C1 e C3, C2 e C3, e aqui a quantidade de páginas em comum com os 3. Então, sempre quando tiver esse tipo de questão, organiza aqui as informações e vai encaixando. Sempre das interseções mais internas para as mais externas. Então, tem 4 páginas em comum dos 3 catálogos. Então, essas 4 páginas, por exemplo, você não vai precisar fazer 4 por C1, 4 por C2 e 4 por C3. Você faz uma única vez essas 4 páginas e coloca que na hora de imprimir, você vai imprimir para os 3 catálogos. E aí são 4 páginas
originais só, ao invés de ser 4, 8, 12. Né? É assim que a pessoa está tentando economizar. C1 e C2. C1 e C2 são esses dois conjuntos. Né? Eles se interceptam aqui. Já tem 4 aqui. C1 e C2, nesse grupo tem que ter 10. Se tem 4 aqui, para dar 10 falta 6. C1 e C3. C1 e C3 são esses dois conjuntos, o rosa e o azul. C1 e C3, conjunto rosa e azul, se encaixa aqui. C1 e C3 tem que ter um total de 6 nesse pedaço. Já tem 4, então está faltando 2 para completar os 6 que tem que estar nesse pedaço aqui. E C2 e C3 é o azul e o vermelho. Nesse grupo aqui tem que dar um total de 5. C2 e C3 tem que dar um total de 5. Já tem 4 aqui, falta só 1 para completar 5 nesse grupo. Pronto, agora é só botar as individuais. No grupo C1 inteiro, no rosa inteiro, tem que ter 50. Se já tem 12, 6 com 4, 10 com 2, 12. Está faltando 38 para completar os 50 que tem que ter no grupo rosa. C2, catálogo 2, tem que ter quantos na bola aqui no nosso catálogo 2, no nosso conjunto vermelho? Tem que ter 45. Já tem 6 com 4, 10 com 1, 11. 11 para 45, está faltando 34. Então, nesse grupo vermelho agora, se você contar todos os grupos vermelhos, vai ter 45. C3 tem que ter 5. C3 tem que ter 40. Então, no grupo azul aqui, no conjunto azul tem que ter 40. Já tem 4 com 2, 6. 6 com 1, 7. 7 para 40, 33. Tá certo? E aí é questão de ver qual é a pergunta e ver a alternativa que encaixa melhor. A pergunta é: quantos originais ele vai precisar no total? Ele não vai precisar de 50 mais 45 mais 40, vai precisar de cada um desses pedacinhos separados, é a quantidade mínima de que ele vai precisar. Então ele vai precisar de 38 mais 6 mais 4 mais 2, 38 mais 6 mais 4 mais 2, mais 34 mais 1 mais 33. Tá? Aqui você tem a quantidade individual de cada página que precisa para cada catálogo. Né? Aqui, quando você pega esses números, eles estão misturados. Então, aqui é no C1 inteiro, o catálogo 1 inteiro tem 50 páginas, mas tem várias páginas que pertencem tanto a 1 quanto a 2 que eu não preciso repetir várias vezes. Então, quando você separa tudo, você tem cada pedaço específico para cada conjunto, então você consegue somar e ter o total. Vamos lá, 38 com 2, 40, com 10, 50, você tem 50, mais 35, 30, 68, vai dar 8, 118 páginas. Vai precisar de 118 páginas originais, que é a letra C. Tá certo? E é isso. Acabamos por aqui, galera. Espero que vocês aproveitem, consigam tirar algum proveito desse material que eu estou produzindo. Dá um trabalho grande, não é pequeno. Só para vocês terem uma noção, eu estou há mais ou menos 1h30 só gravando, né? Entre ir para o computador, gravar as partes do computador, vir para o quadro, escrever, já foi 1h30, quase 2, tá? Então, umas 2 horas só nesse processo. Fora o tempo que eu vou gastar editando, fora esse tempo que eu vou postar. Então, assim, é muito mais fácil se eu estivesse dando isso aqui em sala de aula. Eu gastava um tempo de aula, Por exemplo, eu demorei 2 horas para fazer esse movimento de gravar, de escrever no quadro e tudo mais. Em sala de aula eu gastaria 2 tempos de aula e acabou, só que ainda tem todo o processo de gravar, de editar e tal. Então, façam um bom proveito disso, tentem realmente estar assistindo. Eu não vou fazer só da atividade 3, eu vou fazer todas as atividades que eu passar para vocês, eu vou estar corrigindo.
para dar um retorno. Não faz sentido vocês me entregarem uma atividade se vocês não conseguem ter... Tudo bem que a plataforma te diz quais questões você acertou, mas eu acho que você errou, né? A maioria não gabarita. Então você precisa ter um feedback do que você errou, de como é que faz, qual é o certo então, tá? E eu estou tentando trazer isso para vocês. Além daqui a gente conseguir ter por menor que seja, uma linha de comunicação, tá bem? Tirem suas dúvidas, perguntas, e espero que vocês gostem, falem se esse formato tá bom para vocês, deem sugestão se pode melhorar alguma coisa. E semana que vem eu vou passar uma atividade para vocês, eu vou estar postando isso na terça-feira, esse vídeo, junto com uma atividade. E aí, semana que vem eu posto o vídeo da correção da atividade 4, tá bem? E aí eu dou um prazo de 2 semanas para vocês estarem fazendo a nova atividade, até que eu possa postar o vídeo de correção dela e passar uma nova. Tá certo? Então, uma ótima semana para todos, um bom dia e até a próxima.